Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar com história, da página 36 até a 39. Pegue seu livro de história, abra na página 36, coloque a data de hoje. Senta num lugar bem confortável, uma mesa limpa para apoiar o seu livro e vamos para a leitura. Vamos lá? Hoje nós vamos ver um assunto bem importante. Estamos estudando o Brasil no período colonial, ou seja, quando o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, como era a mulher no período colonial? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? A partir de 1550, começaram a chegar à colônia portuguesa na América as mulheres europeias. Eram órfãs, educadas em associações portuguesas que deveriam casar-se com os colonos, ter filhos e educá-los de acordo com a sua religião. No período colonial, a mulher era vista como propriedade do homem. A ela cabiam basicamente os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. As mulheres que tinham oportunidade de aprender prestavam serviços de interesse dos homens, como lidar com o comércio e ensinar os filhos dos senhores. Mulheres negras, escravizadas ou forras livres, assumiam outras funções. Era comum no cotidiano das vilas e cidades coloniais a presença de mulheres no pequeno comércio, como vendeiras, quituteiras, vendedoras ambulantes. A forte presença feminina no comércio de alimentos refletia a influência de duas tradições, a africana e a portuguesa. Lá como aqui, cabia às mulheres a tarefa de comercializar e distribuir produtos essenciais no cotidiano da população, como doces, frutas, hortaliças, queijos e outros. Observem a imagem. Aqui a imagem, ela mostra o comércio, as mulheres negras com o tabuleiro na cabeça fazendo o comércio. Escreva aí, pessoal, dá uma pausa no vídeo para responder. No processo de colonização, o que se pretendia com a vinda das mulheres europeias para a colônia? O que eles achavam? O que eles pretendiam em trazer essas mulheres? Analisando o contexto atual, o papel da mulher na sociedade brasileira mudou em comparação ao período colonial? As mulheres hoje em dia, elas trabalham? Elas têm as suas vidas próprias? Elas dependem do dinheiro dos maridos? Como que é hoje em dia? Pausa no vídeo e respondam aí. Uma sociedade de escravizados, homens livres e senhores. O conflito entre os interesses dos indígenas e o dos colonos europeus que passaram a ocupar um território foi uma das marcas da colonização no Brasil. No período colonial, a expansão das plantações levou à expulsão dos indígenas de suas terras. Os indígenas, assim como os africanos, trazidos para a América, passaram a ser utilizados como mão de obra escrava. A sociedade brasileira estava dividida entre escravizados, homens livres e senhores de terra. Os escravizados indígenas ou africanos eram considerados instrumentos de trabalho e podiam ser vendidos ou trocados como mercadorias. Já os homens livres, os roceiros, artesãos, pequenos comerciantes, eram em sua maioria mestiços e de baixa renda. Apenas brancos e donos de terras ou grandes comerciantes podiam ser eleitos para câmaras municipais e ter cargos ou títulos na administração colonial. Eles eram chamados de homens bons e formavam a elite da sociedade colonial. Enfim, era uma sociedade dividida de modo diferente do que estamos acostumados nos dias de hoje. A maior parte da população colonial
compostas de escravizados, indígenas ou africanos e mestiços, era marginalizada e não podia participar das instituições administrativas ou religiosas da colônia. Observem aí, uma sociedade colonial brasileira. A base dessa pirâmide é onde tinham a maior parte, eram os escravizados, indígenas e africanos. Depois vinham os homens livres, que eram os ferreiros, carpinteiros, capatazes, mestres do açúcar, roceiros, lavadores, artesãos e pequenos comerciantes. E no topo da pirâmide, em menor, com menos pessoas, vinham os senhores de terras, que eram os aristocratas, os senhores do engenho, as pessoas que tinham o dinheiro. Observem aí na página 38, dá uma pausa no vídeo e responda. Quem está no topo da pirâmide? Quem compunha a maior parcela da população colonial? E observe essa pintura. Quem participa efetivamente da cerimônia representada nessa pintura? Os indígenas participam da cerimônia? Como eles se encontram na pintura? Em que local eles estavam? Quem poderia se candidatar a cargos na Câmara no período colonial? Na sua opinião, baseado no que estudamos, o que sugerem a postura e a posição da mulher na pintura? Página 39. Leia o texto e um artigo da Constituição Brasileira em vigor atualmente. Texto 1. Hoje a Constituição do Brasil garante a igualdade de todas as pessoas, independente de sua origem, étnicas, gênero, língua, religião, estado social ou conjugal, crenças religiosas, opinião política, etc. Mas não era assim que funcionava a sociedade na época em que o Brasil era a colônia de Portugal. Pessoal, o que é a Constituição? É a lei maior do país, é aquela que manda. Tudo que acontece no Brasil, todas as leis têm que estar combinando, tem que estar seguindo o que a Constituição fala. A Constituição, ela define essa organização do Estado, o que é direito e o que é dever do cidadão. Texto 2. Artigos 5º. Para todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O que é inviolabilidade? Que não se pode desrespeitar, não pode deixar de conhecer, de reconhecer, não pode ser desrespeitado. Sublinhe no texto a frase que explica o artigo de lei apresentado no texto 2. Então, o artigo já está grifado aqui. No texto 2, neste artigo, fala sobre esta Constituição, o que ela garante. Em sua opinião, baseado em tudo que estamos estudando, é justo que todos os brasileiros tenham os mesmos direitos e deveres? Você vai escrever se sim ou não e explicar o porquê. Você acha justo? É justo ou não é justo? E por que você acha isso? Para achar alguma coisa, você tem que saber o porquê, né? Não é só simplesmente falar o que acha. Correção. Continue brilhando, continue seguindo o que eu peço e você será um sucesso com certeza. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp. Só dá continuidade se você realmente respondeu, ok? Confio em você, não me decepcione. E aí, pessoal, página 36. Qual era a ideia de mandarem as mulheres europeias
para cá. Eles queriam povoar o território com as famílias. Com isso, mandavam as mulheres para se casarem e constituírem família, né? Atualmente, o papel da mulher na sociedade mudou em comparação ao período colonial? Sim. Hoje em dia, as mulheres trabalham fora, elas têm seus salários, suas profissões. Observe a pirâmide. Quem está no topo? Página 38, pessoal. Lembra da pirâmide que vimos? Quem está no topo? Os aristocratas e os senhores de engenho. Eles formam a elite da sociedade. Qual é a maior parte da sociedade no período colonial? Os escravizados e os homens livres. Quem participa efetivamente da cerimônia representada nessa pintura? Um padre e os homens brancos, todos vestidos com roupas da época. Os indígenas participam da cerimônia? Não. Como eles se encontravam? Eles ficavam à distância, observando a cerimônia. Quem poderia se candidatar aos cargos na Câmara no período colonial? Apenas aqueles que eram considerados homens bons, que eram da elite da sociedade, os brancos e proprietários de terras, ou grandes comerciantes. Na sua opinião, o que sugerem a postura e a posição da mulher nessa pintura? Elas tinham uma postura de quem tinha direito de falar, de quem poderia participar ativamente? Não, né? A postura sempre delas era estar ao lado do marido apoiando. Aqui é onde você grifou. E, pessoal, em sua opinião, todos os brasileiros têm o mesmo direito e dever? Acreditamos que sim, né? Todos têm os mesmos direitos e deveres. Tanto o direito quanto as obrigações, temos as mesmas. E para isso que batalhamos sempre, não é mesmo? Beijos, pessoal, até amanhã na nossa próxima aula. E não esqueça, confio em você, que você está fazendo, está caprichando. Não me decepcione, ok? Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para a Pro.